Oi pessoal, boa noite. Oi pessoal, hoje nós vamos trazer um outro tema muito importante e super atual, tratando da matemática e que é o coronavírus. Qual que é o tema da nossa aula hoje? A curva do coronavírus. Afinal de contas, o que é isso? Sou o professor Elcio e nós vamos discutir um pouco sobre o famoso achatamento da curva de contágio. Tenho certeza que você já ouviu esse termo e esse tema, obviamente, e eu proponho para vocês a gente discutir um pouco isso dentro do nosso conteúdo de probabilidade estatística. Os nossos objetivos hoje estão aqui listados. Pautar a pandemia do coronavírus como tema significativo para a aprendizado de matemática, apresentar conceitos básicos de inferência estatística mediante análise de dados sobre a pandemia do coronavírus. Então nós vamos falar dessa tal curva. Relacionar os conceitos de sequência e probabilidade de eventos em análise de dados sobre a pandemia do coronavírus. Conscientizar os estudantes, você que está aqui nos acompanhando, acerca dos cuidados necessários para prevenir o contágio do coronavírus. Então nós vamos olhar para a matemática e vamos ver como os números e como o nosso conteúdo está intimamente ligado com diversas medidas importantíssimas a respeito do contágio, a respeito dos efeitos, a respeito de uma porção de situações referentes à pandemia do coronavírus. Pessoal, o coronavírus não é coronavírus. O nome exato é SARS-CoV-2 coronavírus diase. Covid-19, então, é o nome da doença, a abreviação desse nome imenso, né? E ela pertence à família do coronavírus. É como a gente falar de gripe, né? Existem vários tipos de gripe. Influenza, enfim. Não sei listar os outros nomes, mas existem diversos tipos de gripe. Então, gripe é o nome genérico. Coronavírus é o nome genérico, o nome geral dessa doença. A principal característica dela é causar síndromes respiratórias agudas graves. E o número 19 é porque ela foi relatada para a OMS no ano 2019, exatamente no dia 31 de dezembro. Pessoal, o mais importante para nós aqui, você sabia que a matemática pode ser decisiva na tomada de decisões das autoridades mundiais? Ela é decisiva, ela já é decisiva e ela continua sendo. E em diversos momentos na mídia nós ouvimos falar sobre isso. Vamos lá, pessoal, controlar a curva. Quando fala nessa curva, a gente falar de matemática. E o que isso significa? Quando surgiu os primeiros indícios da pandemia, ou melhor, da doença, os especialistas foram tratar então de criar modelos matemáticos específicos para analisar informações da doença. Um primeiro dado importante é como acontece o contágio. Veja aqui, nós temos uma imagem que está falando para nós sobre o contágio. Esses círculos laranja maiores são os contatos iniciais, os mais próximos relacionados ao contágio. Então, por exemplo, a pessoa X, as pessoas que estão próximas dela, no redor, a família, pessoas do trabalho, são aqueles pontos laranja maiores. E que ela vai espalhando. Veja que de 1 vai para 2, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8 e assim por diante. É o espalhamento do coronavírus. E é nisso que está relacionada a questão de controlar a curva. E a matemática tem tudo a ver com isso. A tal curva de contágio está aqui, ó. Eu tenho um gráfico, o eixo X e o eixo Y, que é o número de casos pelo tempo de identificação dos casos. Veja que eu tenho uma linha no meio, que é a chamada capacidade do sistema, tá? E veja que a curva mais alta, ela é um problema.
porque eu tenho um número de casos muito alto em pouco tempo e eu não consigo dar conta disso. Então o importante é deixar a curva dentro daquela área verde. É o achatamento da curva. Vou mostrar para vocês aqui um outro gráfico. Veja, sem as medidas de prevenção e com as medidas de prevenção. É importante isso porque daí dá tempo suficiente das redes de saúde, dos governos, se organizarem para montar a estratégia de prevenção ao contágio, prevenção à doença. Tá? E daí a matemática entra. Tá? Vamos ouvir aqui algo bem importante sobre um professor pesquisador, está dando uma entrevista. Vamos acompanhar. Pesquisa Brasil. Entrevista. Com a pandemia do novo coronavírus, um conceito que passou a ser muito abordado é o da curva epidêmica. E ele sempre vem acompanhado pela ideia de que é preciso achatar essa curva para evitar o colapso dos sistemas de saúde. Para falar sobre a evolução da curva epidêmica no Brasil, nós vamos conversar por Skype com o físico Roberto Krenkel, do Instituto de Física Teórica da Unesp, que trabalha com modelos matemáticos ligados à epidemiologia e que, junto a colaboradores da USP e da Universidade Federal do ABC, está usando dados oficiais para acompanhar a evolução da epidemia do novo coronavírus no Brasil. Professor, para começar, o que significa achatar a curva de contágio e por que isso é importante? Bom, isso é importante pelo seguinte: você tem uma nova doença, né? Um novo vírus que encontra uma população toda ela suscetível a contrair essa doença. Tá? Isso faz com que essa doença possa se propagar muito rapidamente, ela pode se espalhar na população num ritmo que, enfim, normalmente é dito um ritmo exponencial, né? O número de casos sobe muito rapidamente. Se ele não faz nada, esse número de casos vai subindo, e o que você tem é que você vai ter muita gente procurando os serviços de saúde, basicamente o hospital e postos de saúde, ao mesmo tempo, porque todo mundo fica doente ao mesmo tempo, certo? Então, isso tende a fazer com que não haja leitos normais, nem leitos de UTI, nem médicos suficientes naquele momento em que vem todo mundo ao mesmo tempo procurar o serviço de saúde. Né? Então, a ideia de achatar a curva é a seguinte: vamos tomar medidas de restrição de contato social, entre outras, enfim, tem várias medidas que têm que ser tomadas, que façam que não haja um pico tão grande de número de pessoas procurando o hospital ao mesmo tempo. Isso faz com que, mesmo você tendo ainda um número grande de pessoas sendo infectadas, elas, quando vão ao hospital, elas encontram serviços médicos à disposição, e eventualmente, se eles necessitarem de uma UTI, vai ter a UTI e tudo mais, porque não foi todo mundo ao mesmo tempo. Ou as pessoas se espalharam no tempo, não houve um grande pico de pessoas indo ao mesmo tempo no hospital. Não é que a epidemia se acaba facilmente, mas faz com que o sistema de saúde possa suportar esse tipo de pressão. Professor... Bem, pessoal, então, o professor traz algumas palavrinhas-chave que eu queria que você prestasse bastante atenção. Tá? E essas palavrinhas-chave têm a ver com o nosso estudo. Ele fala, então, de probabilidade, ele fala de crescimento exponencial. Olha a palavrinha importante, exponencial. Por quê? Porque o contágio, ele se dá de forma exponencial. Lembram lá do primeiro ano? Lá do ano passado, que vocês estavam lá, vocês viram função exponencial? Então, a função exponencial, ela vai definir muito a construção desse gráfico, dessa curva de contágio, né? E a influência que ela sofre, que esse contágio se dá, é uma influência para o crescimento, veja o gráfico de função exponencial do seu lado esquerdo, ou de decrescimento,
Veja o outro gráfico do lado direito. Né? Então, ele faz uma curva, daí ele sobe, daí ele tem condições de descer. E essa descida, ela vai ser importante no sentido desse achatamento da curva, né? Ou o pico, né? Veja, é exponencial, então a gente tem um pico, de repente ela está em alta, daí ela começa a baixar, mas isso é o pior cenário. Melhor cenário, muitas pessoas vão se infectar, isso a gente não tem discussão, não tem que discutir isso. Ficar em casa não quer dizer que ninguém vai ser infectado. As pessoas precisam trabalhar, muitas pessoas precisam trabalhar, enfim, isso vai acontecer. A questão que a gente discute não é essa, a questão é o número de casos pelo tempo e estar preparado para atender essas demandas. Por isso que a matemática entra aí. Tá? E a taxa de crescimento e contágio do coronavírus se dá por meio desse crescimento exponencial. É aqui que a gente tem que cuidar. Tá certo? E esses dois gráficos aí que a gente está vendo, a junção deles dá origem à curva de contágio, com crescimento e com queda. A questão é, se ela vai ser mais vai ter aqueles picos, como a gente viu antes, ou ela vai ser mais achatada. Esse é o importante, que ela seja achatada. Tá legal? Vamos seguir aqui. O Ministério da Saúde estima que uma pessoa pode transmitir para outras 2 ou 3 pessoas. Veja, uma pessoa, primeiro contágio, uma pessoa, ela pode, digamos que ela vá transmitir para 2 pessoas. Então, um dia, um contágio. 2 dias, 2 pessoas, 2 contágios. 3 dias, outras 4 pessoas. Daí, 4 dias, outras 8 pessoas. E assim por diante. Veja, em 3 dias são 3 contágios a partir de uma pessoa. Isso principalmente em cidades grandes. Se seguir esse padrão, daí entra a matemática com os cálculos e números e fórmulas. A gente já vai ver uma fórmula. Nós vamos ter, em 40 dias, 16 mil casos. A questão é o seguinte, a gente volta no seguinte, as pessoas vão contagiar a doença, vão transmitir, vão ter a doença, sim. A questão é que nós temos aí grupos de risco, que é uma situação que deve ser levada em consideração na hora da análise dos dados, e não tem hospital para todo mundo. Não tem para as questões do dia a dia, às vezes não tem, quem dirá uma situação dessa, que é uma situação excepcional. Então, entra aí os modelos matemáticos, as discussões matemáticas e tudo mais. A taxa de contágio é dada por essa variação do total de casos, o ΔN, sobre a variação do tempo, ΔT, que resulta na taxa de infecção pelo número de casos, né? O AN. Então, vamos dizer que numa cidade de 10 mil habitantes, nós tenhamos uma infecção, a taxa de infecção de 20%. Teremos 7 mil pessoas contaminadas em 45 dias. Veja que número alarmante, assustador. 70% da cidade, em 1 mês e meio, vai estar contaminada. Veja o gráfico, como ele cresce rapidamente. Ele chega aos 7 mil de forma muito rápida. Se essa for uma cidade pequena, por exemplo, que tenha muitos idosos, esses idosos estão no grupo de risco. Então, são números muito preocupantes e que devem ser tomados todos os cuidados necessários com toda essa população. Por isso entra a matemática. Veja, eu estou frisando isso o tempo todo. A matemática, por conta do ritmo do contágio. Obviamente que o ritmo do contágio não se mantém, porque são tomadas medidas e essas medidas já têm como objetivo reduzir esse contágio, e daí a gente vem para esse outro gráfico. A linha azul, eu tenho 2 cenários, a linha azul e a linha vermelha, tá? E são as medidas de prevenção e contenção que vão ajudar a achatar essa curva e que vai reduzir contágio. A questão, mais uma vez eu digo, é o tempo. Vai reduzir o contágio à medida com que o tempo vai passando. Veja a linha azul. A linha azul chega num pico em 40 dias, certo? Consegue visualizar lá? Veja, ela chega no alto em 40 dias. A linha vermelha, ela chega no alto em 80 dias. O que isso quer dizer?
são as taxas as taxas de contágio. Tá? No gráfico azul é uma taxa de contágio de 40%, 39,4%. É menos tempo e um número maior de casos, certo? A linha vermelha é diferente, é uma taxa de contágio de 25%. Então, o contágio, que é inevitável, só que tenho mais tempo. Tendo mais tempo, eu tenho mais condição de me preparar. Tá? Porque senão eu sobrecarrego o sistema, e foi o que aconteceu em diversos lugares do mundo. Né? Foi gravíssimo. Pessoal, as consequências estão aqui. Ó. Daí eu falo da curva. Tá? Eu vou pegar aquele outro gráfico lá anterior, certo? E vou trazer para esse as consequências. Com a taxa de 39,4%, olha como é que está o gráfico. E com a taxa de 25%, que é a linha vermelha, olha como ela é achatou. Então eu estou dentro de um limite. E é isso que a gente tem que olhar para esses dados, para essas informações e colocar na prática. Tá? A curva dessa distribuição desses contágios. Tá certo? E nós precisamos o quê? De notícias como essa que está aqui, ó. Achatar a curva do coronavírus. Então as cidades estão conseguindo, só que a pandemia não acabou, tá? Então é muito importante todas as medidas, sem sombra de dúvida, todas as medidas o tempo todo. Porque, veja só, o coronavírus não é uma gripezinha, assim como a Terra não é plana, né? Então, gente, lavar as mãos com frequência, ficar em casa o máximo possível, tá? Saia porque é necessário ir ao mercado, ir à padaria, ir ao trabalho, ir a atividades essenciais. Não ache que as coisas acabaram, as pessoas continuam morrendo. Pessoas importantes, pessoas não importantes. As vidas são importantes. Quando eu falo pessoas importantes, pessoas ilustres, né? Famosos. Enfim, as pessoas estão morrendo por conta das complicações do coronavírus. Então, fica em casa o máximo possível, não abusa. Não é hora ainda de trocar chimarrão, não é hora ainda de trocar copo na balada, não é hora ainda do narguilé, não é hora disso, tá? Não podemos fazer isso, nós temos que ter todo cuidado, não é hora de ir para a praia, tá? Principalmente ficar aglomerado. Não que você não possa fazer nenhuma atividade, mas o problema está no descuidado com as ações, certo? Então, por quê, pessoal? Tudo que nós vimos aqui é evidência, tudo isso aqui que nós vimos aqui é ciência, e a ciência salva vidas, tá? Pessoal, para a gente desenvolver mais isso, mais essa atividade, eu estou trazendo para vocês algumas tarefas, tá certo? A primeira tarefa vai falar do conteúdo dessa aula, tá? O professor da UBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, está trazendo uma explicação nesse link aqui. Os slides vão para vocês. A aula vai ficar disponível também para vocês fazerem as revisões. E tem esse link, você vai acessar. É uma aula curta, talvez 10, 15 minutos. O professor vai explicar a inferência estatística e a curva normal. Então ele vai trazer para você aquele mesmo gráfico, uma outra situação, e ele vai explicar isso melhor, para que na próxima aula a gente possa retomar esse conteúdo, tá? Junto com esse vídeo aula, você vai fazer a leitura de uma matéria publicada na revista da FAPESP. Pessoal, é ciência, tem a entrevista e o resultado da pesquisa desse professor que a gente ouviu agora há pouco. O link está aqui também nos slides que vocês vão ter acesso. E eu quero uma atividade em dupla, vocês vão se reunir aí online, remoto, cada um na sua casa, e nós vamos analisar gráficos da curva de contágio. Pega lá 3 países. Eu quero um país da América Latina, pelo menos. Né? Então pode ser, por exemplo, o Uruguai, que controlou legal a pandemia. Pode ser o México, pode ser o Canadá, ou pode ser a França, a Itália e a Argentina, o Brasil, a China e a Rússia. Tá? 3 países. Além disso, 3 momentos diferentes. Lá no começo, tá? Considerando cada país. Então,
no início do ano, lá para fevereiro mais ou menos, nós tivemos muitos casos na Itália. Então, se eu vou trabalhar a Itália lá em fevereiro, daí em julho aproximadamente, e agora outubro, novembro. Então, são 3 momentos que eu vou olhar para esses dados. Tá? Vou colocar no meu caderno, vou aplicar isso, as ações dos países. O que os países fizeram para conter o avanço da doença em cada um desses 3 momentos, se houve queda ou aumento, seja alto ou não, e por quê? Eu quero que vocês prestem muita atenção na questão de queda e aumento. Pensa assim, o que está acontecendo agora no hemisfério norte? O que tinha no hemisfério sul? Qual evento tinha no hemisfério sul no mês de julho? E eu quero que vocês avaliem, apontando essas questões, os motivos, quero que vocês levem muitas coisas em consideração. Tá? Tendo dúvidas, procura, vamos conversar no e-mail. A gente abre mais um vídeo, a gente vai discutindo esses assuntos, mas nós estamos nos preparando para continuar essa aula, que daí nós vamos falar da inferência estatística, vamos trazer exercícios e vamos praticar bastante, tá? Pessoal, aqui eu tenho as referências, tem bastante material que a gente trabalhou aqui para montar esses slides, todas as matérias, todos os textos. É importante que vocês pesquisem, leiam e vejam essas informações também, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos e se cuidem bastante.